E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma lista de 5 séries ou filmes que contam casos super famosos da polícia. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir pra você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui mais se ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e, é claro, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece de ter vídeo novo aqui no canal todas as terças e quintas às 7 horas da noite e também de me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, porque lá, meus amigos, os surtos e as novidades são em tempo real. Então me segue lá se você quer ficar por dentro de tudo que rola no universo de livros, séries e filmes. Então bora lá, vestir a skin de jornalista, vestir a skin que ama um bom suspense pra contar essas histórias pra vocês. Lembrando que por mais que essas histórias sejam baseadas em casos de policiais reais, nem sempre eles são 100% verdade e pode ter acontecido algum tipo de adaptação pra história ter ido pras telas. Então bora lá começar com essa listinha. E o primeiro deles que temos aqui é um que ficou muito famoso, foi estreado na pandemia, que é A Menina que Matou os Pais, O Menino que Matou os Pais, e fechou a trilogia ano passado com A Menina que Matou os Pais, A Confissão, que é a trilogia de filmes que conta a história do caso Hohenstaufen. Ele foi roteirizado e produzido por duas grandes mentes brilhantes aqui do suspense, a perita Ilana Kasoy, e pelo autor muito famoso brasileiro, Rafael Montes, e eles vão contar detalhadamente tudo o que se passou, tanto na visão da Suzane, tanto na visão do Cravinhos, sobre o caso que foi muito comentado ali nos anos 2000, aqui no Brasil. Então é um filme cheio de detalhes, que tem muita simbologia ali, porque foi um caso que aconteceu dentro de uma família muito rica brasileira, e a Ilana Kasoy, em entrevista, até chegou a falar que esse tipo de crime que é comentado ali no filme, que é o parricídio, né, acontece diariamente, só que nas comunidades. E como foi um crime que aconteceu na alta sociedade, impactou muito o país. Então, nessas três versões de 3 pontos de vista ali da história, a gente tem a versão da Suzane, que ela se faz de manipulada, coitadinha, etc. No outro filme a gente tem a versão do Daniel, que ele foi manipulado, ele que era o injustiçado do relacionamento, e temos a versão de fora, que assiste todo o caso de como começou a investigação e como finalizou ali o julgamento dessas 3 figuras. É um filme que eu gosto bastante, mas todos aqui que eu vou listar precisam ter um pouquinho de psicológico forte para assistir, porque são histórias bastante impactantes. Bom, minha segunda indicação que eu trouxe aqui pra vocês foi uma série da Netflix, que é Dahmer, o Canibal Americano, que foi uma série que foi lançada em 2022 e fez um sucesso esplêndido, assim, foi muito comentada na época, porque falaram que o ator que interpreta o Dahmer tá igualzinho o assassino original da história, né? Ela foi produzida pelo Ryan Murphy, que é bem conhecido nos Estados Unidos por fazer histórias de terror, como American Horror Story, como propriamente o Glee. Então, não que Glee seja de terror, mas ele também é um grande produtor de Glee. E essa história vai contar de um cara que tinha como seus principais alvos homens LGBTQIAP+, que eram da minoria, negros, asiáticos, etc., que ele seduzia para o apartamento dele, torturava, matava e muitas vezes até comia a carne dessas pessoas. Então é bem estranho, porém o documentário foi muito bem feito, a história foi muito bem contada nessa série, e é muito interessante também entender a cabeça ali do assassino. Bom, a minha terceira indicação que eu trouxe aqui pra vocês é uma série que teve um vídeo aqui no canal falando sobre o caso real, e a série que foi lançada em 2022 pela Netflix, que é Bem-vindos à Vizinhança. Inclusive eu vou deixar aqui nos cards pra vocês o vídeo que eu falo sobre essa minissérie. Bom, essa minissérie vai contar de um caso muito famoso que aconteceu mais ou menos em 2014 lá nos Estados Unidos, onde uma família comprou uma casa e estranhamente estava sendo observada. Então eles têm um The Watcher, que eles falam, né? É tipo um stalker que vai acompanhando tudo que ele faz, o que as meninas fazem, o que o filho faz, e vai acontecendo coisas muito estranhas e eles vão desconfiando de todo mundo. A quarta indicação que eu tenho aqui pra vocês é um pouquinho mais antiga, mas é uma série que eu fiquei muito reflexiva depois. Ela
continua em alta. Se a gente for pesquisar, a gente descobre muita coisa, que é The Act, que é a história contada pela Gypsy Rose Blanchard e todo o abuso que ela sofria mental pela mãe dela. A Gypsy Rose Blanchard era uma menina que já tinha seus 16 anos, mas era tratada pela mãe como uma criança de 10 anos. Então ela andava de cadeira de rodas, ela não se alimentava sozinha, porque a mãe dela enfiou na cabeça dela que ela seria eternamente dependente dela. Então ela arrancou todos os dentes da menina para ela não querer comer. Ela fazia a menina se vestir como mais criança ainda para poder ganhar dinheiros e doações, e sem falar no abuso de questão de medicamento. Então a menina ela era obrigada a tomar muitos medicamentos, né? Tinha um armário gigantesco e ela inventava doença na cabeça dela e da menina. Tanto que toda vez que a menina ia ao médico, e a mulher falava, o médico falava, ah, ela está melhor, está se recuperando, ela catava e levava a menina em outro médico só pra continuar criando essa dependência da menina em relação a ela. Aí, até o momento, a Gypsy Rose se infernizou, ela começou a conversar com uma pessoa online, e essa pessoa prometeu que faria ela feliz matando a mãe dela, e foi o que aconteceu. E aí esse caso se repercutiu bastante, porque ela estava presa até 2 anos atrás, se eu não me engano, e fala muito também sobre a mãe, que a mãe dela ficou, oh meu Deus, a menina cuidava dela com todo amor e carinho, e ainda a filha fez isso com ela. Mas aí depois investigando mais, tem um documentário chamado Mamãe Morta e Querida, Mamãe Querida Morta, uma coisa assim, vou botar o pôster aqui pra vocês. A gente descobre que na verdade a mãe dela era odiada por muita gente na família, o pai dela não podia ver ela. Quando ela faleceu, eles não sabiam o que fazer com as cinzas, eles simplesmente jogaram na privada, porque a mulher era um karma na vida deles mesmo. A série The Act foi protagonizada por ninguém mais ninguém menos do que Joey King como Gypsy Rose Blanchard, e a gente conseguiu acompanhar todas as histórias, os detalhes mais sombrios aí dessa relação extremamente abusiva entre a Gypsy e a mãe dela. Então é uma série que eu super recomendo pra você assistir, mas esteja bem, como eu já falei pra vocês. Bom, a outra indicação que eu tenho é um filme que foi lançado há mais ou menos 2 anos atrás, de um caso muito famoso nos Estados Unidos, que é o filme O Enfermeiro da Noite, que também tem um livro que foi lançado pela Intrínseca, vou colocar a capa aqui pra vocês também, que vai contar a história de um enfermeiro que foi condenado por assassinar com superdoses de medicamentos 29 pacientes que estavam sob seus cuidados. Então ele era uma pessoa que ele se vendia muito bem, era uma pessoa extremamente manipuladora. Ele chegava no lugar, falava que adorava o que fazia, que cuidava dos pacientes como se fossem da família dele, ia ganhando a confiança das pessoas, inclusive da médica-chefe do hospital, ali no local, que defendia ele com unhas e dentes. Só que aí, do nada, depois que esse enfermeiro começou a trabalhar nesse hospital, as pessoas começaram a morrer todos os dias. Ao todo foram 29, né, como eu contei anteriormente, mas não só nesse hospital. E aí a gente vai descobrindo que ele foi pegando as dicas que a médica foi dando pra ele, tipo, se eu colocar assim, a outra dose não vai ser computada no sistema que eu tirei, e coisas do tipo. Então ele pegava e aplicava uma super dose de glicose, do remédio que a pessoa não podia ali ter a ingestão, e matava as pessoas por overdose medicamentosa. Então, caótico, extremamente estranho. O filme tem toda uma pegada sombria. O Enfermeiro da Noite é interpretado pelo Ed, que faz também o Newt Scamander e a Dama de Ferro, a Margaret Thatcher no filme. Então ele foi muito bem, ele encarnou o papel, e eu realmente fiquei assustada o filme inteiro, porque ele é muito estranho, eles têm uns trejeitos suspeitos, e ver a médica cair no papo dele foi um negócio não muito interessante. Então super indico a obra do livro também, que conta essa história, mas o filme também. Bom, e por fim, mas não menos importante, uma aqui que a gente precisa comentar, que vai chegar dia 18 de outubro na Amazon Prime Video, que é O Maníaco do Parque, que é um caso que ficou muito famoso aqui no Brasil. É um serial killer brasileiro, que era um cara que ficava no parque, conversava com as mulheres e assassinava elas brutalmente. Em algumas entrevistas e de alguns peritos foi comentado que ele tinha vontade de ser mulher, então ele matava mulheres que ele tinha vontade de se parecer. Então foram muitos casos. A gente vai ter o ator interpretando o Maníaco do Parque, ele encarnando o personagem de fato, e a gente vai ter a Giovanna Grigio como jornalista ali acompanhando casos, tentando descobrir o que de fato o que estava acontecendo, até porque a justiça estava meio que deixando esse caso de lado até a jornalista começar a correr atrás desses acontecimentos. Além dessas 6 histórias contadas em formato de série e documentários, tem outros filmes.
Só que esses outros filmes, ele tem um teor mais documentário mesmo, não é igual esses que eu citei aqui pra vocês, que é contado como se fosse uma história da ficção, né? Então por isso que eu não comentei aqui, mas se você quiser um vídeo falando de 10 documentários ou 5 documentários de casos reais, comenta aqui pra mim nos comentários que eu trago pra vocês, beleza? Então o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você, assim como eu, adora uma boa história de suspense e ama descobrir coisas de casos reais, conta aqui pra mim nos comentários pra gente trocar essas figurinhas de quais são as suas histórias favoritas, né? Porque são todas muito sombrias. Então o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!